Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas de edições de legenda que são bastante interessantes para a gente. Bom, eu vou começar aqui mostrando um diálogo para vocês em que não foram inseridos os hífens. Vejam só. You are cleared for initial thrust. Roger that. Como você pode ver, a primeira fala está autorizada para a propulsão inicial é da mulher e o entendido é o do homem. Só que, como eu já falei para vocês, sempre que houver dois personagens falando numa mesma legenda, a gente precisa colocar o hífen antes de cada linha para identificar que são dois falantes. No vídeo que a gente configurou atalhos, eu falei para vocês que tinha um atalho de alternar traços de diálogo. E agora eu vou mostrar para vocês para que ele serve. No meu caso, eu tinha colocado o Ctrl hífen. Se eu apertar o Ctrl hífen, ele já vai colocar os dois hífens de diálogo sem eu precisar adicionar os dois manualmente. E vamos supor que aqui não fosse um diálogo e tivesse com os tracinhos. O que eu ia fazer? Se eu apertar o mesmo atalho, Ctrl menos, ele já vai tirar os diálogos, então você ganha uns segundinhos aí. Eu vou acrescentar aqui para ficar certo. A próxima funcionalidade são os marcadores. O que seriam os marcadores? Eles são campos que a gente pode deixar uma mensagem para o revisor ou para o cliente em si se ele utilizar o programa Subtitle Edit. E como que a gente faz isso? Por exemplo aqui. Essa frase. Flight, we are green across the board. It's confirmed. Nessa legenda, se a gente ficar com dúvidas, se a gente vai deixar aqui comando de voo em maiúsculo ou em minúsculo, e o revisor que vai ter que decidir, o que você pode fazer? Você pode adicionar um marcador. Como que funciona para adicionar um marcador? A gente vai clicar com o botão direito em cima da linha selecionada e vai vir aqui em alternar marcadores, adicionar comentário. Na hora que a gente clica aqui, vai abrir uma caixa de texto que a gente pode colocar uma mensagem que vai ser passada para a próxima pessoa. Então aqui no caso, vamos deixar em maiúsculo, só dá um OK. O que vai acontecer? Aqui ele vai abrir uma coluna extra com uma bandeirinha. Essa bandeirinha significa que há um marcador nessa legenda. O marcador ele vai ficar escrito aqui. A gente também pode ocultar ele clicando uma vez sobre a bandeirinha. E apertando de novo, ele vai aparecer novamente. E ele também vai ficar aqui embaixo na nossa linha do tempo, com a mensagem que você deixou. Por exemplo, aqui a próxima frase. Confirmed, Longshot. Aqui a gente vai traduzir o nome da nave ou vai deixar original. Então você pode fazer um outro marcador e aí você pode apertar o atalho que você configurou anteriormente. No meu caso, Ctrl Shift B. Vamos deixar o nome da nave em inglês e vou dar um OK. Como eu falei, se apertar aqui a gente omite e ele não fica atrapalhando. Aqui embaixo ele sempre vai aparecer. Além disso, lá nos atalhos, a gente pode colocar atalhos para limpar marcadores, ir para o marcador X, ir para o próximo marcador ou ir para o marcador anterior. Então você pode colocar atalhos da maneira que você preferir. E como que o nosso revisor ou o nosso cliente vai conseguir acessar esse arquivo e ter essas anotações? Bom, sempre que a gente salvar a nossa legenda que tiver marcadores, no meu caso aqui eu vou salvar, essa aqui é a minha legenda, meu arquivo é CRT. Aqui na nossa pasta, ele já vai salvar um arquivo de bookmarks, os próprios marcadores. Então, quando você for enviar o e-mail para o seu cliente, você sempre vai enviar os dois arquivos. Aí, quando o seu cliente for carregar a legenda no Subtitle Edit, aí os marcadores vão ser carregados automaticamente. Eu vou abrir no bloco de notas só para vocês darem uma olhada como que é esse arquivo. Aqui é um arquivo simples, ele vai colocar só o número da linha e o seu texto que você vai deixar. Aqui é o nosso primeiro marcador e o segundo marcador. Os marcadores são úteis sempre que você precisar fazer anotações que vão ajudar a melhorar o trabalho quando você tiver alguma dúvida ou alguma pesquisa que você fez de algum termo. Você pode colocar o link do site que você pesquisou ou para justificar alguma coisa, alguma escolha que você tenha colocado. É bastante útil. Agora eu quero mostrar uma ferramenta que se chama Mesclar Linhas Curtas. A gente vai vir aqui em Ferramentas, Mesclar Linhas Curtas. O que essa ferramenta faz? Sempre que houver duas linhas próximas e que caibam em uma linha só, você vai poder mesclar com essa ferramenta e ganhar um pouco de tempo em vez de ficar mesclando manual. Como que ela funciona? Aqui em cima a gente vai colocar o número máximo de caracteres em um parágrafo, ou seja, o número de caracteres máximo nas duas linhas. Se no caso são 42 caracteres em cada linha que a gente pode colocar, então um parágrafo seria 84 caracteres. E aqui o máximo de milissegundos entre linhas. Então, se o espaço entre uma linha e a outra for de, aqui está, 250 milissegundos, ele vai juntar. Só que para ele mesclar essas linhas, é importante você deixar ativada essa opção, combinar somente linhas que continuam. Ou seja, somente linhas que não tiverem ponto final, porque vai que você começa a juntar linhas que são de personagens diferentes falando. Só que tem que tomar um cuidado aqui. Mesmo com essa função selecionada, linhas que acabam com reticências, ele também acaba juntando, porque o programa entende que as duas linhas continuam. Então, sempre que você fizer isso, dá uma olhada aqui na sua lista, vê as linhas que têm reticências e pode desativar e deixa para fazer isso manual. Então aqui, como eu falei, as linhas 4 e 5 vão se juntar. Por quê? Aguarde o upload e o bloqueio da telemetria final. Aqui, com certeza, é um falante só. A linha de cima não acabou com ponto final, não acabou com reticências.
A próxima está começando normal, então, ok. Linha 10 e 11 é a mesma coisa. A linha 18 e 19 também, acabou com vírgula. Aí aqui, linha 26 e 27, 28 e 29 e 30 e 31. Então aqui ficou verdinho, mas não é que ele vai juntar todas essas linhas. Você tem que ver por aqui, ó, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Se você tiver 3 linhas curtas em caracteres e elas couberem dentro do limite aqui, ele vai juntar as 3 em uma linha só. Não foi o caso aqui. Aí quando a gente dá OK, a gente vai checar aqui a linha 10 e a 11 e aguardem a checagem final. Eu vou lá na minha linha 10, que agora vai ser um pouquinho antes. Aguarde a checagem final e os testes de transmissão. Então aqui ele juntou normalmente. A segunda ferramenta é mesclar linhas com o mesmo texto. Quando há legendas que repetem o texto, por exemplo, aqui, tá vendo que tem uma mesma fala, repetida várias vezes e bem perto uma da outra. Para evitar esse monte de repetição, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em ferramentas, mesclar linhas com o mesmo texto, e aqui você vai configurar o máximo de milissegundos entre linhas. Vou deixar aqui 250, pode ver que as linhas 85, 86, 87 e 88 vão virar uma linha só. Aí aqui quando a gente der o OK, percebam que ela juntou, ficou uma linha só gigante. Aí aqui a gente tem um aviso mostrando que passou do nosso máximo, que seria 7 segundos, e aqui deu 7 e 22, quase 8 segundos. Então a gente diminui, mas a ferramenta consiste então para juntar linhas que têm o mesmo texto para você evitar repetição. Agora um outro caso, por exemplo, este daqui. O que está acontecendo aqui? Algumas vezes as legendas, a linha de cima e a linha de baixo, elas ficam em duas legendas separadas, só que com o mesmo tempo, igual vocês podem ver aqui. O mesmo tempo de início e o mesmo tempo de fim. Então, o erro aqui, que está em vermelho aqui no tempo final e no tempo de início, é porque há linha se sobrepondo. Como vocês podem ver aqui, que há duas legendas, uma em cima da outra. Como que a gente vai para resolver isso? A gente vai em ferramentas, mesclar linhas com o mesmo código de tempo. Quando a gente faz isso, a gente também vai colocar uma diferença máxima de milissegundos. Por exemplo, se estivesse sobrepondo uma, começava aqui e terminava até 250 milissegundos antes ou depois da outra legenda que está sobrepondo, ele vai mesclar. Então aqui, nesse caso, ele vai mesclar as duas porque estão com o mesmo código de tempo, ou se tivesse com uma diferença máxima de 250 milissegundos entre eles, ele também mesclaria. Então na hora que a gente dá OK, as duas linhas viraram uma só. Agora aqui eu vou abrir uma outra legenda desse mesmo filme para me mostrar outro recurso interessante. Percebam que agora a gente tem músicas, a gente tem identificadores de personagem e a gente também tem algumas interjeições. Oh, and, the crew hope you're... Aí a gente tem uma ferramenta que se chama Remover Texto para Deficientes Auditivos, que tem esse símbolo aqui, ou a gente pode acessar pela ferramentas, eliminar texto para surdos, é a mesma coisa. Essa ferramenta ajuda a eliminar certas partes da legenda que a gente não precisa. No caso, se eu quiser eliminar todos os identificadores de personagem, como que eu faço? Para eliminar texto entre colchetes, chave e parênteses, é só ativar essas opções e pode ver que ele vai retirar aqui, ó. Então, o antes ficariam todos esses colchetes e no depois somente as falas, ele vai retirar tudo isso. Aqui também tem a opção, caso a sua legenda vier com pontos de interrogação, em vez dos outros símbolos. E aqui a gente também consegue tirar as músicas. É só a gente ativar essa última opção. Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem 3 caracteres. No nosso caso, o caractere que está aparecendo é o de música, esse do meio. Então a gente vai colocar. Pode ver que ele também vai tirar, igual aqui nessa linha 14. Tem música e tem diálogo. Ele vai tirar somente o que está entre os 2 caracteres de música. O diálogo ele vai deixar. Aqui, caso os identificadores estivessem com o nome do personagem, 2 pontos e a fala, em vez do colchetes, era só ativar essa opção, eliminar texto antes de 2 pontos. Aí você vai colocar se é somente o texto que estiver em maiúsculo, porque às vezes os nomes já estão todos em maiúsculo, mas às vezes eles estão normal, sem ser em maiúsculo. Então aqui você vai desativar. E você também pode ativar uma outra opção, somente se tiver numa linha separada ou não. Você também pode ativar uma opção remover linha sem maiúscula. Se tiver uma linha inteira em maiúsculo que você quiser remover, aqui você pode eliminar o texto se ele conter. Aí você vai poder colocar qualquer símbolo aqui. Vamos supor que o da música, a música estivesse iniciando com o símbolo musical, mas o final estivesse sem nada. Então essa opção não funcionaria. Você usaria essa daqui, eliminar o texto se ele conter um caractere desse, ele já vai remover sozinho, automaticamente. E aqui a outra opção é de eliminar interjeições. Interjeições é aqueles e coisas do tipo. Aí aqui, se a gente ativar essa opção,
ele vai remover o A. Além disso, ele vai tirar que está no começo da frase e já vai colocar automaticamente a próxima letra em maiúsculo, onde vai deixar a frase certinha. E aqui também você pode selecionar somente se tiver em uma linha separada, então somente se a interjeição estiver sozinha, e você ainda pode editar as interjeições que você quer que ele procure. Então aqui ele já vem cadastrado algumas interjeições, a maioria delas em inglês, mas você também pode cadastrar suas interjeições em português ou em inglês mesmo que não estejam listadas aqui. Aí é só você colocar o texto, clicar em adicionar. No meu caso, a palavra aqui já existe. Depois, se você quiser remover alguma delas, é só você clicar em remover. Então aqui eu quero limpar a interjeição, a música e a identificação de personagens. Aí você dá uma olhada aqui rapidinho. Se em alguma das linhas você não quiser que isso aconteça, é só tirar aqui, não aplicar e ok. Como você pode ver, agora a legenda ficou mais limpa. Ela deixou de ser uma legenda para deficientes auditivos e passou a ser uma legenda comum. Agora eu tenho mais duas dicas para dar para vocês. A primeira é que às vezes a gente tem um arquivo, geralmente na extensão MP4 ou na extensão MKV, que ele contém legendas dentro desse vídeo, mas a gente não tem o arquivo da legenda em si. Com o Subtitle Edit a gente consegue extrair as legendas desse vídeo. Por exemplo, como que a gente faz? A gente pode vir aqui em Arquivo, importar legenda de um arquivo de vídeo, ou simplesmente abrir direto o arquivo de vídeo, que no meu caso é o que eu vou fazer, é a mesma coisa. Então aqui eu vou abrir o Extrair Legendas. Percebam que o meu arquivo de vídeo, ele contém várias legendas em várias línguas. Você vai saber a língua pelo código da legenda. E para aquelas línguas, igual ao português, que tem variações, ele vai aparecer aqui do lado qual é a variação, Brasil ou de Portugal. Então aqui eu vou colocar Brasil, ele vai carregar aqui embaixo. Na hora que der 100%, automaticamente a nossa legenda vai ser carregada do vídeo e você pode salvar a legenda da maneira que você preferir. Muito simples e rápido. E uma outra questão é quando o cliente te manda um arquivo e pode ser que o arquivo tenha duas línguas, o áudio original e o áudio em português. Como que você faz para fazer essa diferenciação aqui no Subtitle Edit? Eu vou abrir aqui a legenda desse vídeo e agora eu vou carregar o vídeo. Eu carreguei meu vídeo, agora eu vou colocar a onda dele. Na hora que eu clicar para adicionar a onda, ele vai mostrar que tem dois áudios. No meu caso aqui, a gente tem o áudio em alemão e o áudio em português. Eu vou carregar os dois para mostrar para vocês que a onda realmente muda. Então, primeiro eu vou carregar aqui o áudio em alemão. Vou pegar aqui um diálogo que estiver mais limpo para mostrar para vocês a onda dele. Aqui está então em alemão. Eu vou mudar aqui para ficar do tamanho da onda, para a gente ver que a onda realmente vai mudar na hora que estiver em português. Então aqui está em alemão. Para alterar, a gente pode vir aqui em vídeo, selecionar a faixa de áudio e trocar para português. Aí na hora de trocar para português, como a gente tirou a onda só do alemão, a gente vai ter que gerar a onda novamente. Só clicar aqui, agora a gente quer português, dá um OK. Ó, percebam que a legenda continua a mesma, mas a onda do áudio agora mudou. Por quê? Porque o áudio também mudou. Agora a gente tem o áudio em português, como vocês veem aqui. O que é isso aqui? Então essas foram algumas funcionalidades de edição de legenda que eu achei importante trazer para vocês. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para um vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.